Medo e ameaças. Mãe de menina de 12 anos abusada por vice-prefeito de São José do Barreiro relata ofensas que a família enfrenta nas redes sociais. Político condenado a 25 anos de prisão cumpre pena em casa e ainda recebe salário da prefeitura. Emprego. Jacareí foi a única das 3 maiores cidades da região a fechar o mês de fevereiro no azul, na contratação com carteira assinada. Proximidade da Páscoa aumenta a procura pelos coelhos, animais símbolo da data. Fofos e peludos que encantam, mas que também exigem cuidados maiores do que o de outros pets. Tributo a Eupídio dos Santos, artista luizense que deixou um legado para a música brasileira, é homenageado em festival itinerante que vai percorrer 4 cidades do Vale do Paraíba. E tem ainda as dicas da nossa agenda cultural para o fim de semana. Sexta-feira, 23 de março, fique com a gente. Está no ar o Band Cidade, segunda edição. Olá, muito boa noite. Boa noite para você. O esclarecimento de um crime em São José do Barreiro, no Vale Histórico, com a condenação do acusado, ainda não foi suficiente para devolver a tranquilidade às famílias das vítimas. O vice-prefeito da cidade, Nelson Ribeiro Mendes, acusado de estuprar 3 crianças no ano passado dentro da pousada dele, foi condenado pela Justiça a 25 anos de prisão. Desde fevereiro, ele cumpre pena em prisão domiciliar. Mas a mãe de uma das crianças que foram abusadas pelo vice-prefeito diz que ainda convive com constantes ameaças e que a rotina da família mudou completamente. Mesmo condenado pela Justiça, Nelson Ribeiro continua como vice-prefeito de São José do Barreiro com direito a um salário de R$ 1.200, dinheiro que sai dos cofres públicos do município. 9 meses se passaram, mas o tempo ainda não foi suficiente para devolver a rotina de antes a esta menina de 12 anos. Ela é uma das 3 crianças vítimas de abuso sexual do vice-prefeito de São José do Barreiro, Nelson Ribeiro Mendes, condenado na justiça pelos crimes. Para ir para a escola eu tenho que ir acompanhada do meu irmão mais velho ou dos meus pais. E às vezes eu tenho até medo de, às vezes, brincar com os meus amigos, porque eu fico com medo dos outros falar. Aí eu fico meio com medo, mudou bastante. A mãe que denunciou o abuso contra a filha também sofre. É difícil. A vida toda nossa mudou, não só a dela, dos irmãos também, porque hoje eu já não deixo os meninos também saírem muito, sabe? É complicado ver o que as pessoas estão falando sem tomar conhecimento do caso, porque elas não sabem o que aconteceu. A mãe e a criança conseguiram na justiça uma medida protetiva contra um dos filhos do condenado, depois da acusação de ameaças. O episódio mais recente do caso são esses 2 boletins de ocorrência registrados neste mês contra difamação. Um jornalista de Cruzeiro publicou na página pessoal dele, numa rede social, um texto em defesa do vice-prefeito, com citações de palavras que ofenderam a vítima e a família dela. Na publicação, ele descreve a menina de 12 anos como serelepe, danadinha e sapequinha. Pessoas sem conhecimento da causa, publicando horrores, se referindo à minha filha como uma qualquer, sabe? Então as pessoas precisam entender que isso precisa acabar. Isso precisa ter fim. Eles precisam entender que a justiça foi feita. A justiça determinou que ele é culpado. Então as pessoas não entendem isso. E vão lá no Facebook e colocam horrores que quando eu comecei a ler eu passei mal. Porque é nojento. Entramos em contato com o jornalista. Por telefone, ele disse que ainda não foi notificado pela polícia. Com relação às palavras citadas na rede social, Arvelos Vieira se explica. O que eu quis demonstrar com esse tema, com esse adjetivo, é que a criança não sofreu nenhum trauma. A criança não ficou abalada, não pode ir na escola, não houve nada disso, entendeu? O que foi feito foi uma armação, é a palavra de uma criança contra de um adulto. A investigação sobre o caso de difamação contra a menor está sendo investigada aqui pela delegacia do município. O próximo passo agora será ouvir os 2 envolvidos no processo por meio de carta precatória, sendo um deles o filho do condenado, que mora fora da cidade. Condenado a cumprir 25 anos de prisão, Nelson Ribeiro Mendes, dono desta pousada na entrada da cidade, local onde ocorreu o abuso às menores, conseguiu na justiça o direito de cumprir a pena em casa
casa desde fevereiro deste ano. Um dos filhos do vice-prefeito, citado no boletim de ocorrência, disse que desconhece a recente denúncia contra ele e que a família não vai se pronunciar sobre o assunto. Ele também disse que o pai é inocente e que o caso tem motivação política. A família vai entrar na justiça contra a condenação. Tome muito cuidado, porque o processo é político. Foi feito com a intenção de prejudicar o nosso pai, entendeu? Só isso que eu posso te falar agora e mais nada. Mesmo condenado em prisão domiciliar, Nelson ainda ocupa o cargo de vice-prefeito de São José do Barreiro e continua recebendo o salário de R$ 1.200 pago com dinheiro público, mas não exerce a função. Apesar de ter tido a condenação, a gente não recebeu, a prefeitura não recebeu nenhum documento oficial ainda. Então, por enquanto, ele ainda é ocupante do cargo. A cidade com 4.000 habitantes nunca registrou casos do tipo. E uma situação assim, envolvendo uma autoridade do município, abala a tranquilidade de quem vive por aqui. Nós não temos direito de julgar a pessoa, certo? Existe uma justiça para isso, mas a gente fica abalado. Quando que eu podia imaginar que a minha filha passar por isso? Então eu queria que as pessoas respeitassem, eu queria ter minha vida de volta, de poder ir na praça com meus filhos. Tem evento na praça? Teve de final de ano, eu não fui com meus filhos. Porque se eu estivesse lá, eu tenho certeza que eles iam falar: nossa, que menina é essa que passou por tudo isso, ainda vai numa festinha na praça? Então agora minha filha não tem direito de ir numa festa, minha filha não tem direito de rir, minha filha não tem direito de brincar? Porque uma pessoa faltou com caráter e com respeito com ela. Situação delicada, né? 2 mandados de busca e apreensão foram cumpridos esta manhã pela Polícia Federal em São José dos Campos. A ação fez parte da Operação Vícios 2, que investiga irregularidades em uma licitação da Casa da Moeda. Mandados também foram cumpridos em outras cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A Polícia Federal, em conjunto com a Corregedoria Geral do Ministério da Fazenda, realizam o desdobramento da Operação Vícios, deflagrada em 2015, para investigar possível pagamento de vantagens indevidas em uma licitação para a compra de equipamentos utilizados na fabricação de cédulas de dinheiro. Em 2009, as máquinas foram adquiridas por mais de 300 milhões de reais. Em Taubaté, um assalto acabou mal para o criminoso. Ele morreu baleado pela vítima ontem à noite. O homem havia roubado um carro e atirado contra o motorista, mas durante a fuga bateu o veículo próximo a um posto de combustíveis, às margens da Via Dutra. Segundo a Polícia Civil, ainda para escapar, ele tentou assaltar um motociclista, que reagiu, pegou a arma do bandido e atirou contra ele. O motociclista fugiu e o suspeito morreu no local. Uma borracharia pegou fogo na madrugada de hoje no bairro Pinheirinho dos Palmares, em São José dos Campos. O Corpo de Bombeiros foi acionado por vizinhos e controlou as chamas. Por sorte, ninguém se feriu. Ainda não se sabe o que causou o incêndio. Jacareí foi a única das 3 maiores cidades da região que registrou saldo positivo na geração de empregos no mês de fevereiro. É o que apontou o Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho. Vamos aos números. No mês de fevereiro, 72 novas vagas de emprego foram criadas em Jacareí. No acumulado do ano, o saldo ainda é positivo em 73 vagas, mas no acumulado dos últimos 12 meses, a cidade ainda não conseguiu recuperar 495 postos de trabalho que foram fechados. Em São José dos Campos, os cortes foram ainda maior em fevereiro. Foram fechadas 357 vagas. No acumulado dos últimos 12 meses, o saldo é negativo em 2.144 vagas. Taubaté, que em janeiro havia fechado no azul, em fevereiro ficou no vermelho, com o fechamento de 24 postos de trabalho. Mas no ano, o saldo ainda é positivo em 332 vagas e negativo no acumulado dos últimos 12 meses em 404 vagas. Mas outras cidades da região tiveram saldo positivo na geração de empregos no mês de fevereiro. São elas Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Lorena e Cruzeiro, onde o desempenho positivo foi puxado principalmente pela indústria e o setor de serviços. No litoral norte, o saldo ainda é negativo nas 4 cidades. Desempenho puxado principalmente pelo fechamento de vagas no comércio.
Primeira parada no Band Cidade, depois do intervalo, os detalhes da previsão do tempo para este fim de semana, o primeiro do outono. E ainda a Páscoa se aproxima e além dos tradicionais ovos de chocolate, também aumenta a procura pelos coelhos para serem presenteados como animais de estimação. Muito fofos e peludos, mas que exigem cuidados. Hora certa para você, 7 horas em ponto, e o Band Cidade está de volta em instantes.